Oi galera, tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Olha só, estamos aqui para a gente fazer mais uma gravação, mais uma videoaula, tá? Com dicas para as nossas provas, tá? Essas aulas que nós estamos gravando, vocês também podem estar usando, né, para estudar para o Enem, para estar estudando para os concursos, para os vestibulares e todo tipo de prova, né, que for cair esse tipo de conteúdo. Tá? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para ajudar vocês. Por favor, vocês podem estar sempre acessando o meu blog, herbertgaleno.blogspot.com.br, ou a minha página no YouTube, tá? Herbert Miguel. Vocês podem ficar à vontade, tá? Sempre estar acessando, se inscrevendo, curtindo, ok? Pessoal, nosso assunto de hoje é cartografia. Dar uma lida no texto, tá? Boa parte do texto eu vou apenas explicar. Gente, é importante vocês entenderem como que surgiu a ciência cartográfica, tá? A cartografia é a ciência que trata da utilização e do estudo dos mapas. É muito importante vocês entenderem que o ser humano, o homem, sempre necessitou de estar se localizando no espaço. Por isso, ele sempre está desenhando, sempre está representando graficamente num pedaço de papel, numa placa de argila, numa parede na caverna, enfim, né? Então, tudo isso é representação cartográfica. Os primeiros povos a estudarem a cartografia, ou a entenderem que ela era um tipo de ciência, foram os gregos, tá? Então, nós temos algumas contribuições dadas pelos gregos, como vocês podem estar vendo, né? O caso de Eratosthenes conseguiu determinar a circunferência do mediano da Terra, né, medindo o raio da Terra, né? Os gregos também foram os primeiros a representarem o globo terrestre. É importante vocês entenderem que hoje em dia nós utilizamos vários mecanismos modernos, né? Mas antigamente tudo era bastante rústico, bastante arcaico, né? A bússola ela surgiu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, mas só durante as grandes navegações que ela alcançou um grande reconhecimento e teve uma grande utilização. Vamos falar um pouquinho sobre a forma da Terra. Hoje nós sabemos que a forma da Terra é geóide, não é verdade? Mas nem sempre foram assim. Vários cientistas no decurso da história começaram, né, definiram formas para o formato da Terra. Entre eles, Colombo e Fernão de Magalhães, no século XV, Jean Picardie, entre 1669 e 1670, Giovanni Cassini, Isaac Newton, né, entre 1643 a 1727, e Listing, no século XIX, né, que determinou a forma que é mais aceita hoje. Apesar que a forma de Isaac Newton também é bastante ponderada até os dias de hoje. Mais ou menos. Forma geometricamente perfeita, tá? Sabe-se que ela é achatada, sabe-se que ela tem, na linha do Equador, ela é um pouco mais longa, né? Ela é cheia de ondulações. Tem mais ou menos o formato de uma uva passa semi-hidratada. Vamos entender agora o que são as coordenadas geográficas e como que a gente faz para se localizar no espaço. Essa parte é muito importante, por isso vou dar uma atençãozinha maior para ela, tá? Essa figurinha que vocês estão vendo aí na telinha do computador é conhecido como rosa dos ventos. Ela é importante para a gente definir os pontos cardeais, colaterais, ou subcolaterais ou intermediários, tá? É muito importante a gente se localizar no espaço, saber onde fica o norte, o sul, o leste, o oeste e assim por diante. Existem muitas formas da gente se localizar, né? Uma das formas, né, é onde o Sol nasce. Onde o Sol nasce é o nascente ou leste, tá? Se você estiver em pé, como a imagem está mostrando, né, e estender o seu braço direito para o leste, o lado esquerdo fica para o oeste, a sua frente para o norte, a sua retaguarda para o sul. Outra maneira também de se localizar, pessoal, é através
do Cruzeiro do Sul. Aqui no hemisfério sul, como vocês estão vendo, tem um conjunto de 5 estrelas que forma uma cruz. A ponta mais longa dessa cruz, tá vendo? A estrela de Margalhães, ela sempre aponta para o sul, tá? Então, achando um dos pontos cardeais, você consegue desenhar a Rosa dos Ventos, ok? Já no hemisfério norte, a gente consegue definir através da estrela polar, que sempre aponta para o norte, ok? Vamos entender agora o que são coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas é um conjunto de linhas imaginárias, ou seja, os paralelos e os meridianos, que se cruzam e auxiliam na localização de pontos ou acidentes geográficos no planeta. Tá? Os paralelos são linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido leste-oeste, acompanhando a trajetória da linha do Equador. Nós temos aqui nessa imagem, ó, essa linha principal, a linha do Equador, é o principal paralelo da Terra e o maior. Nós temos outros 5 paralelos que também recebem nome. O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, a linha do Círculo Polar Ártico e a linha do Círculo Polar Antártico. Ok? A linha do Equador serve também para dividir a Terra em 2 hemisférios, em norte e sul. Bom, quais são as principais características dos paralelos e dos meridianos? Tá? O paralelo, tá? Tem o Equador como referencial, ou seja, ele é o principal. Tá? É o maior dos paralelos e um círculo imaginário equidistante dos polos, ou seja, apresenta a mesma distância entre os extremos dos polos norte e sul. Ele forma os 2 hemisférios. Tá? É como se você pegasse uma laranja e partisse ao meio. O Equador é o único paralelo que divide a Terra em hemisférios. E assim como o meridiano de Greenwich é o único meridiano que divide a Terra em 2 hemisférios também. Né? Vamos entender agora a divisão dos hemisférios. Tá? Olha aí, hemisfério norte, hemisfério sul. Quem que divide no meio? Ele mesmo, a linha do Equador. Aliás, ela mesma, né? Está no feminino, ok? Os paralelos que não recebem denominações são indicados por graus, que variam de 0 a 90 graus a partir da linha do Equador, tanto para o norte como para o sul. Nós temos aqui a linha do Equador, é 0 graus. Tá? Então, pode ir até 90 graus no extremo norte ou até 90 graus no extremo sul. Ok? Além do Equador, 4 outros paralelos recebem nomenclaturas por serem considerados importantes, pois delimitam as chamadas zonas climáticas, que eu já comentei com vocês. É o Trópico de Câncer e Capricórnio e os círculos polares Ártico e Antártico. Os meridianos, galera, são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul, acompanhando a trajetória do meridiano de Greenwich. Aqui, tá vendo? Ó, o meridiano de Greenwich é o principal, ok? Também divide em 2 hemisférios, o lado oriental ou leste e o lado ocidental ou oeste, ok? Ele sempre corta nesse sentido, do norte para o sul. Apesar de todos os meridianos dividirem igualmente a Terra, convencionou-se utilizar o Greenwich, né, na Inglaterra, como ponto divisório entre Oriente e Ocidente. Logo, existem os hemisférios oriental e ocidental. É muito importante vocês entenderem, pessoal, que os meridianos, assim como os paralelos, também são divididos em graus. Só que, ao contrário dos paralelos, os meridianos eles vão de 0 a 180 graus, tanto para o leste quanto para o oeste. É só imaginar o movimento de rotação da Terra. A Terra sai de um ponto, gira totalmente até chegar no mesmo ponto, ou seja, ela faz um círculo de 360 graus. Como o meridiano divide a Terra ao meio, a metade de 160 ou de 360 é 180, ou seja, 180 graus para o oeste, 180 graus para o leste. Vamos entender agora a divisão, tá? Por hemisférios, ok? Lado oeste ou ocidental, ok? Ó,
e hemisfério oriental ou leste. E quem divide ao meio o meridiano de Greenwich. Se vocês observarem nessa imagem, aqui embaixo você tem, né, todos os meridianos, que vai de 0 graus, né, no meridiano de Greenwich, até 180 graus, que é o antimeridiano, né, o extremo oeste. 0 graus até 180 graus leste, ou o antimeridiano, que é o extremo, né, do hemisfério oriental. Ok? Agora vamos ver por quadrantes, tá? Hemisfério norte ocidental, hemisfério sul ocidental, hemisfério sul oriental e hemisfério norte oriental. Quem divide os hemisférios norte e sul, a linha do Equador, e os hemisférios leste-oeste ou oriental-ocidental, o meridiano de Greenwich. Ok? Bom, nós podemos entender ainda as latitudes e longitudes. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Portanto, apresenta uma variação de 0 a 90 graus. Pode ser norte ou sul, a depender do hemisfério que estiver localizado. Longitude da mesma forma, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do meridiano de Greenwich. Portanto, apresenta uma variação de 0 a 180 graus. Pode ser ocidental ou oriental, a depender do hemisfério que estiver localizado. Portanto, latitude e paralelo são sinônimos, longitude e meridiano são sinônimos também. Esse aqui é o planisfério que representa as coordenadas geográficas. Sempre essas linhas aqui, ó, horizontais, estão vendo? Só lembrar, ó, olhar no ocidente, olhar para frente, ok? Sempre, tá? Horizontais são, né, as latitudes ou paralelos. Sempre, tá vendo? Na vertical, tá? Os meridianos ou as longitudes. No encontro entre as duas, nós temos as coordenadas geográficas. Pessoal, vamos entender a diferença entre planta, carta ou mapa, tá? Plantas têm uma escala grande, conseguindo maior riqueza de detalhes. Portanto, retratando uma menor área. É fácil de entender. A representação de uma casa, de um prédio, de um shopping, de uma indústria, tá? Representa uma área pequena, por isso a escala é grande, tá? Cartas têm uma escala média, né? Consegue retratar bairros, quem sabe até uma cidade, não é verdade? Linhas de ônibus, metrôs. Tá? Cartas são muito comuns para representações topográficas, né? Representações hidrográficas. Mapa já tem uma escala pequena, conseguindo retratar com menor detalhamento. Então, o mapa ele representa um mundo, ele representa um estado, países, ok? Pessoal, o que é necessário para ter um mapa? Conhecimento do espaço geográfico é o primeiro deles. O uso de técnicas e tecnologias, né, como fotografias aéreas, imagens via satélites, né? Definir os objetos da representação, ok? E o mapa, ele tem que ter muitas coisas, tipo, são elementos básicos, como título, legenda, escala, orientação geográfica. Todo mapa tem que ter a rosa dos ventos, saber onde fica o norte, o sul, ok? Vamos entender alguns tipos de mapas, tá? Isso aqui é um mapa histórico, é um mapa muito antigo, tá? Geralmente é rústico, tem uma aparência envelhecida, é muito usado nas aulas de história ou quando o professor de geografia quer fazer uma representação do tempo, tá? Isso aqui é um mapa físico, normalmente é utilizado para representar rios, lagos, é utilizado para representar biomas, formas de relevo. Isso aqui é um mapa econômico, pessoal. O mapa econômico pode representar muita coisa, localização de indústrias, locais onde tem muita pobreza, locais onde tem grande produtividade, onde a galera é mais rica, né? Isso aqui é um mapa político, serve para representar cidades, estados, países, divisão política, fronteiras políticas, né? Isso aqui é um mapa demográfico, são aqueles que representam os locais onde são mais populosos, né? O local onde tem uma quantidade maior de pessoas, um aglomerado maior de pessoas. E muitos outros mapas, ok? Agora, pessoal, vamos entender um pouquinho das projeções cartográficas, tá? É importante você entender
que o mapa sempre precisa ser representado de alguma forma. E sempre vai haver uma certa deformidade. Bom, os cientistas sempre tentaram fazer projeções cartográficas. E existem várias delas, tá? É importante vocês entenderem isso. Só que é praticamente impossível eliminar as deformidades das áreas da Terra. Ok? As principais são a plana, a cilíndrica e a cônica. Ok? A principal delas, ou uma das principais, né, é a projeção plana, também considerada projeção azimutal. Ela é executada a partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre. Como você pega uma determinada área, né, e representa a partir dela. Tem também a projeção cilíndrica, tá? Como se você pegasse um cilindro e fizesse, né, um entorno dele com o planeta, né? São denominadas assim porque são feitas pelo envolvimento da esfera por um cilindro tangente a ela, tá? Entre as principais temos a de Mercator e Peters, tá? Bom, temos ainda a projeção cônica, né? Como se você pegasse um chapeuzinho de aniversário e colocasse naquele ponto específico e através dele fizesse a representação daquela área, tá? Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos e os paralelos. São arcos concêntricos, situados a igual distância. É muito utilizado por radares, por instrumentos de navegação, navios, aviões. Okay? Elas também podem ser conformes, equivalentes ou afiláticas. Tá? Bom, cada uma delas tem as suas características, que são muito utilizadas de acordo com a necessidade de cada projetista ou de quem está solicitando, na verdade, esse tipo de representação. Durante muito tempo, pessoal, a cartografia serviu como instrumento de dominação cultural, porque servia-se para a dominação de certas áreas. Tá? Cada civilização desenvolveu suas próprias ciências cartográficas e, como via de regra, ela servia para instrumentos de dominação, ok? Pessoal, existem várias formas de representar o mundo. Essas aqui são as imagens, as fotogramétricas, né? Fotointerpretação, ou seja, aquelas fotografias tiradas dos aviões, tá? Essas aqui são as imagens via satélites. Também são formas de você observar o espaço, tá? Hoje em dia nós temos o GPS, que também ajuda bastante, né? É o recurso mais moderno que nós temos hoje, ao alcance de todos. A aerofotogrametria ou a fotografia aérea, as imagens de satélite e os radares. O GPS, como vocês todos conhecem, é um sistema de posicionamento global que utiliza sinais emitidos via satélite. Tá? A fotografia aérea, né, utiliza sensores acoplados, aeronaves, tiram fotos, né, de determinada área, ok? Como vocês podem ver na imagem. Tá? As imagens via satélite são imagens captadas por sensores acoplados aos satélites artificiais. É muito comum hoje em dia nós usarmos imagens via satélites, tá? E elas têm um grau de precisão hoje em dia muito grande. E os radares, né, o desenvolvimento do radar permitiu superar o problema relativo à necessidade de se ter um tempo claro, sem nuvens, né? O radar ele consegue observar uma grande área, monitorar uma grande área, né? Pode ser espaço aéreo, pode ser áreas florestais, áreas de rios, enfim. Ok, galera, isso aqui são os principais pontos que nós tínhamos para conversar hoje, ok? Eu vou dar um pulinho na nossa aula, porque eu quero falar num outro momento sobre os movimentos da Terra, tá bom? Vamos falar rapidamente sobre os fusos horários, tá? É muito importante que a gente entenda um pouquinho sobre os fusos horários. Pessoal, os fusos horários funcionam da seguinte forma. Essa linha principal que vocês estão vendo aqui é o meridiano de Greenwich, ok? Os fusos horários têm ele como referência. Para o leste, você soma uma hora, que pode ir até 12 horas, que é o antimeridiano, 180 graus. Né?
Antes da linha de Greenwich, você diminui 1 hora até chegar a 12 horas negativas, ok? Então, os fusos horários são divididos dessa forma pelo mundo. Existem 24 horas pelo mundo, que é o movimento de rotação da Terra. E esses 24 horas que tem pelo mundo é dividido em 2 vezes de 12 horas. Ou seja, né, as horas, 12 horas a leste, 12 horas a oeste. Um exemplo na prática, só para vocês entenderem. Estão conseguindo ver esse fuso aqui, ó? Então, esse aqui é o horário oficial do Brasil, ou seja, menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Vamos supor que aqui seja 8 horas da manhã, tá? 8 horas da manhã. Que horas vai ser em Greenwich, na Inglaterra? 8, olha só. É menos 3, né? 8, 9, 10, vai ser 11 horas da manhã na Inglaterra. Vamos supor aqui, ó, na África do Sul, a parte leste da África do Sul. Vamos ver. 8 horas. 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas. Vai ser 1 hora da tarde na África do Sul, tá? Vamos pegar ainda aqui o Brasil. 8 horas. Vamos ver quanto que é aqui, no Alasca, tá vendo? Essa parte aqui, ó, a oeste, tá? Estamos aqui no Brasil. 8 horas, ó. Pra cá vai diminuir, tá vendo? Ó, 8, tá vendo? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, no Alasca vai ser 1 hora da manhã, ok? Então, via de regra, é assim que funciona o fuso horário, tá? Galera, é isso. Faltou falar sobre o fuso horário do Brasil, né? O Brasil hoje tem 3 fuso horários, desde 2008, tá? 4 fuso horários, né? Desde 2013, tá? Em 2008 passou a ser 3 fuso horários, tá? Mas houve uma convenção e o Acre e o extremo norte do estado do Amazonas passou a adotar o 4º fuso horário. Nós temos nessa parte azul que vocês estão vendo aqui, essa parte azul é o horário oficial de Brasília e do Brasil. Essa região aqui de Mato Grosso do Sul, toda essa região, tá? Nós temos o fuso de Mato Grosso, tá? Que é 1 hora a menos que Brasília. No Acre e no extremo norte do Amazonas são 2 horas a menos que Brasília. Nessa região aqui no Oceano Atlântico, onde fica as ilhas de Fernando de Noronha, Penedos de São Pedro e São Paulo, Abrolhos, né, na Bahia, ou seja, aquele conjunto de ilhas, né, tem 1 hora a mais que Brasília. Ok, pessoal, é isso. Agora sim, acabou, né? Espero que vocês tenham gostado. Entrem na minha página, curtam, tá bom? Conto com vocês. Qualquer dúvida pode estar mandando uma mensagenzinha no meu blog ou até mesmo na página, né? Se não gostou, se for com alguma dúvida, comentem aí embaixo para poder responder, para poder estar melhorando as minhas aulas. Ok? Valeu, até a próxima!